de Jonas. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 2. Jonas, todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então temeram os marinheiros, versículo de número 5, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. Versículo de número 12. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Amém? Meus amados irmãos, quando o Senhor me trouxe esta palavra ao meu coração, Ele me deu o título de Vivendo os Propósitos de Deus. Jonas, muitos conhecem a história de Jonas e sabem que Deus tinha lhe ordenado a ir para Nínive. Eu estive estudando e Nínive era uma cidade que a sua dimensão era tão extensa que eram 3 dias caminhando de uma ponta até a outra. Talvez aqui em Vila Franca, uma cidade pequena, a gente em 30 minutos se vira no meio e tudo anda ela inteira. Nínive era uma cidade tão extensa, era uma metrópole, era a capital da Assíria. E para nós atravessarmos Nínive eram 3 dias de viagem. E Jonas não quis ir para Nínive, decidiu partir para Tarsis, desobedecendo a Deus. E algo terrível que acontece em nossas vidas é sempre que nós fugimos do propósito que Deus traçou para nossas vidas, nós só colhemos tempestades. Nós só colhemos problemas, dificuldades. E foi isso que aconteceu na vida de Jonas. Jonas poderia ter evitado muitas coisas em sua vida, mas devido à sua desobediência, só colheu problemas. Jonas partiu para Tarsis, entrou num barco e foi. Juntou com os marinheiros, pagou a sua passagem e foi embora, caiu fora. E, a meio do caminho, uma grande tempestade, o mar se agita de tal maneira que todos que estavam no barco começam a ter medo. E interessante é que, muitas vezes, nós temos Jonas em nossas vidas. Nós não somos Jonas, mas nós temos. Mesmo nós estamos sossegados em nosso canto, existem pessoas que aparecem em nossas vidas só para trazer problemas, dificuldades e confusão. Nessa noite, meus amados irmãos, eu quero falar sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Não só para a minha, mas para as nossas. Porque algo terrível que acontece é quando nós acolhemos dentro de nossas lares, dentro da nossa vida espiritual, pessoas que nos afastam do propósito de Deus em nossas vidas. Eu esses dias estive vendo um palestrante que eu gosto muito, talvez a amada igreja conhece, que é o Tiago Brunet, que ele disse o seguinte, que o mundo espiritual não é movido pelo que nós queremos, nem pelo que nós achamos, que o mundo espiritual é movido por palavras, que nos últimos tempos o que mais matou pessoas não foi o holocausto, não foram as grandes guerras, mas foram as palavras que foram proferidas. E eu fiquei analisando isso e, meu Deus, como é que isso é possível? É porque a palavra tem um poder imenso. Talvez você não tenha noção, mas pessoas que caminham com você não acreditam no seu potencial, não acreditam no propósito que Deus te escolheu, o propósito para o qual Deus te chamou.
E essas pessoas estão atrapalhando o teu ministério a crescer, estão atrapalhando você a evoluir, estão atrapalhando o teu crescimento. Algo que eu sempre aprendi nessa igreja, desde o dia 19/5/2013, que eu me entreguei ao Senhor, é caminhar ao lado das pessoas certas. Uma pessoa que é muito chegada a mim, que é meu irmão mais velho, o nosso copastor Efson Kennedy, desde a nossa adolescência, desde quando nós saímos da igreja e virava a noite jogando PlayStation, para ver quem jogava primeiro era desafio bíblico. E aos poucos nós fomos crescendo e sempre, eu digo categoricamente, sempre me apoiou e acreditou no meu ministério. É esse tipo de pessoas que nós precisamos ao nosso lado. Muitas vezes nós acolhemos pessoas que só trazem problemas, dificuldades. Comece a analisar a sua vida hoje, meu amado irmão, e corte. Não traga Jonas para a sua vida. Seja alguém que venha e convide para a sua vida pessoas que vão te edificar, que vão fazer você crescer na obra de Deus. E eu achei interessante que, apesar de Jonas ter errado, ter influenciado as pessoas a passarem por dificuldades, problemas, ele reconheceu o seu erro. Eu até me surpreendi porque eu sempre li e sempre ouvi que os marinheiros pegaram e mandaram Jonas por borda fora. Só que interessante foi que Jonas se ofereceu para ser lançado. Isso é forte demais. Apesar de Jonas ter errado, ele reconheceu o seu erro e disse: eis-me aqui, eu sou o culpado pelas adversidades que vocês têm enfrentado. Lancem-me borda fora e o mar se aquietará. Meus amados irmãos, muitas vezes nós passamos por problemas, dificuldades, que a solução é tão simples e nós não estamos enxergando. Jonas passou por tantas dificuldades para que o propósito de Deus se cumprisse em sua vida, mas no final de tudo, nós conhecemos a história, o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. E muitas vezes nós passamos por dificuldades desnecessárias. O ser humano é tão cabeça dura que às vezes eu fico indignado. Só que aí eu olhando essa história, meu Deus, isso já aconteceu comigo. Outrora eu falando com a minha namorada, com a minha noiva, disse: não quero mais pregar. Não quero. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Da mesma maneira que Jonas não quis ir para Nínive e disse que ele ia para Tarsis, eu disse: pregar não é para mim. Eu vou me dedicar à divulgação do trabalho da igreja nas redes sociais, vou me dedicar à sonoplastia, vou fazer tudo que precisar, mas pregação não é para mim. E fui rejeitando o chamado de Deus, fui rejeitando o propósito que Deus tinha me dado muito antes de eu nascer. Só que da mesma forma que acontece com Jonas, que aconteceu com Jonas, acontece conosco. Chega um momento, meus amados irmãos, que não dá mais para fugir. Ou vai ou racha. Deus nos aperta de tal forma que a gente não tem outra saída a não ser acolher o propósito de Deus para as nossas vidas. E olha, eu digo categoricamente, não tem melhor coisa. Jonas queria ir para Tarsis pensando que seria melhor para ele, fugindo de tudo. E eu queria outras coisas, não queria pregação, não queria nada disso. Mas o propósito de Deus para nossas vidas é muito maior que o nosso. O propósito que Deus nos chamou, o chamado a qual Deus te deu, a tua vocação é onde Deus vai te usar poderosamente nessa terra. Talvez existem pessoas que caminham contigo, talvez existem pessoas que nem sequer te conhecem e dizem que você não vai conseguir chegar lá. Talvez olhem para você como o mais pequeno da casa e dizem: meu Deus, você, impossível, nunca na vida. Só que nós só devemos ter um propósito. Eu não estou falando do propósito de Deus, estou falando do propósito do ser humano. O único propósito que nós devemos ter em nossos corações é fazer a vontade dEle. Somente isso. Porque o propósito dEle irá se realizar em nossas vidas. Quer você queira, quer não, para o qual Deus te chamou, Ele vai realizar.
Não fique duvidando, não fique desacreditando, não dê ouvido ao que Satanás está usando pessoas para dizer ao seu ouvido, para te fazer cair, para te fazer desacreditar. Comece a vivenciar aquilo que Deus te chamou. Deus te deu o dom da pregação, use. O dom do louvor, use. Não fique estagnado. Não fique parado. Outrora eu disse que pregação não era comigo, que eu não conseguia, que eu chegava aqui, as pernas tremiam, eu gaguejava e não conseguia de jeito nenhum. E ainda é aos poucos, é crescendo aos poucos. Mas eu não vou mais rejeitar o propósito que Deus me chamou, a vocação que Ele me deu, eu não vou mais rejeitar. Eu aceitei de bom grado e eu tenho a plena certeza que através não somente da minha vida, mas através da tua vida, grandes coisas o Senhor irá fazer nesta terra. Todos nós nascemos com um propósito. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já conhecia o nosso fim. Olha a dimensão do Deus que nós servimos. Às vezes nós batemos cabeça, enfrentamos problemas, dificuldades por besteira, por coisas à toa. Coisas que nós poderíamos evitar se nós andássemos debaixo do propósito, debaixo da vontade de Deus. E quando Jonas passou por essas dificuldades todas, enfrentou a tempestade, enfrentou tudo isso, ele tomou a decisão certa. A melhor decisão que nós podemos tomar quando nós estamos passando por problemas, não é chorar, não é murmurar, não é questionar, é simplesmente dobrar o nosso joelho e orar ao Senhor. A palavra do Senhor em Jonas, no capítulo de número 2, diz o seguinte: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei para sempre. Meus amados irmãos, quando tudo parece estar escuro, quando tudo parece não ter saída, quando tudo parece estar completamente de cabeça para baixo, dobre o seu joelho e ore ao Senhor. Não rejeite mais aquilo para o qual Deus te chamou. Jonas resolveu, tal como eu disse no início, Jonas resolveu fugir. Resolveu olhar para trás. O nosso pastor Tel Daniel trouxe uma palavra poderosíssima sobre a mulher de Ló, que ela olhou para trás e virou em uma estátua de sal. Quando nós começamos a olhar para o nosso passado, quando nós começamos a olhar para trás, para tudo aquilo que já passou, nós começamos a lembrar de coisas que nada servem. Começamos a fraquejar, a duvidar. Satanás vai lançando setas em nossas mentes e nós desacreditamos na promessa que Deus nos fez. Ei, Deus não é filho do homem. Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, aquele que promete e cumpre. Moisés, a palavra do Senhor diz que quando Deus chamou a Moisés, Moisés disse: não, eu não sei falar,
Muitos estudiosos dizem que Moisés era gago. Moisés disse: não, eu não consigo falar. Eu não sei falar, eu não tenho línguas, eu não tenho o dom da palavra. E todos nós conhecemos a história de Moisés, a forma como Deus usou ele poderosamente para resgatar o povo do Egito. Da mesma forma vai acontecer na tua vida. Você pode não ter faculdade, pode não ter concluído a escola, pode não ter nada disso, mas se você tiver Deus em tua vida, aquilo que Ele te chamou vai se realizar. Aquilo que Ele te prometeu vai se concretizar. Não fique se questionando. Muitas vezes eu me debati com a minha noiva precisamente sobre isso. Eu não concluí a escola, não tenho faculdade, não tenho línguas, não tenho nada disso. Mas eu tenho Deus na minha vida. E estou convicto que não preciso de nada mais. Ontem, debatendo com o nosso pastor Jefferson Kennedy, achei engraçado ele falando de certas coisas, de uns planos e projetos. Aí eu falei: mas moço, é mesmo? E isso, e que você ia fazer e tal? Moço, você não precisa disso, não. Eu preciso de Deus na minha vida. Quando Jonas voltou para dentro dos propósitos de Deus, quando Jonas voltou para os caminhos a qual Deus já tinha traçado que ele andasse, antes mesmo dele ser chamado, as coisas mudaram. Jonas, capítulo de número 3. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Versículo de número 6. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. O projeto de Deus para a vida de Jonas, inicialmente, era salvar uma grande nação. Só que Jonas, em todo o seu ego, em toda a sua grandeza, achava que Nínive não era digna de ser salva. E disse: não, Senhor, esse povo pecaminoso, esse povo que adora outros deuses, eu vou para Tarsis, manjar, comida boa, vida boa. Esse povo não é digno de ser salvo. Jonas assumiu a posição de próprio Deus e decidiu quem era digno de ser salvo e quem não era. Eu achei engraçado que na segunda vez, quando Deus chama Jonas, Jonas aceitou o propósito de Deus em sua vida. E através da vida de um homem, uma nação inteira teve a sua salvação. O nosso professor de teologia, João Áquila, em um devocional com os jovens, certa altura disse que nós não podemos, ir de frente com a liderança política do nosso país. O que nós devemos fazer é orar para que Deus mude ou para que Deus conserte. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Jonas. Deus tinha um projeto para Nínive, a qual só iria se concretizar através da vida de Jonas. Deus tem um propósito para cada nação desta terra, e isso só vai acontecer através da tua vida.
Isso é muito forte, meus amados irmãos, porque os propósitos de Deus não são para serem entendidos. Quando Deus nos chama, nós não vamos porque nós queremos. Nós não vamos porque nós desejamos isso para a nossa vida. Nós vamos pela obediência. Nós vamos porque nós sabemos que apesar de tudo que pode acontecer, se nós tivermos Deus do nosso lado, coisas grandes irão acontecer. Nós não precisamos temer mal algum que nos possa acontecer, porque se Deus é conosco, quem será contra nós? Meus amados irmãos, está chegando o tempo, já chegou o tempo de nós avançarmos. É um tempo de nós como cristãos, como evangélicos, como filhos do Deus vivo, do Todo-Poderoso, enfrentarmos a obra de frente, com garra, com ousadia. Está na hora de nós levantarmos bandeiras, fincarmos bandeiras nas nações que estão por aí perdidas, estão por aí adorando a Fátima, adorando a ídolos, perdidos sem conhecer a Deus. Está na hora de nós abraçarmos a vocação que Deus nos deu, abraçarmos o propósito de Deus para as nossas vidas. De tanto fugirmos, de tanto recuarmos, de tanto negarmos, é que o mundo se encontra na posição que ele está hoje. Se nós tivéssemos mais um pouco de coragem, de ousadia, para enfrentar frente a frente, para não temer se vai faltar o pão, se vai faltar comida, se vai faltar roupa, mas levar a obra com amor, com ousadia, naquele que nos guarda, naquele que nos protege, naquele que nos fortifica. Hoje o mundo não estaria nesse rebuliço todo. Nós sabemos que isso é bíblico. Ide por todo mundo e pregai a palavra do Senhor. Eu quero nesta noite, meus amados irmãos, convocar a amada igreja a dar um passo para a frente. Eu, em outra pregação, eu disse que não era tempo de desistir. Se fosse para desistir, era para desistir de ser fraco. E realmente, meus amados irmãos, está na hora de galgarmos cada dia mais, avançarmos, a obra tem que crescer. Eu admiro o nosso pastor presidente, porque eu lembro como se fosse hoje, quando nós viemos para este templo lindo, maravilhoso, nós não tínhamos as condições. Ele fez uma reunião aqui no pavilhão de número 2, em meio às obras, obreiros trabalhando aqui, ele parou tudo. Chamou a igreja lá em cima numa reunião, e em lágrimas disse que a obra necessitava urgentemente de crescer. Em meio às questões, creio eu, que políticas e etc., acerca do arrendamento deste templo, ele disse em lágrimas que a obra necessitava de crescer. Que ele ia para frente sem medo algum. Que ele sabia quem caminhava com ele. Que ele sabia com quem ele caminhava. Que ele sabia quem era o Deus que ele servia. Já vão fazer 5 anos, 6 anos, se eu não me engano, que nós estamos aqui. E a obra não parou de crescer até hoje. E não vai parar. Porque quando nós avançamos com Deus, é impossível haver barreira que nos pare. Jonas decidiu ir para Tarsis sozinho. Tempestade, Deus não estava com ele, não acontece nada. Jonas vai para Nínive com Deus. Uma nação inteira é salva através de sua vida. Meus amados irmãos, comece a viver hoje. Não é amanhã, não é mais para frente, quando você se sentir preparado. Comece a ver hoje os propósitos de Deus para a tua vida. O que Deus tem preparado para mim, o que Deus tem preparado para você é muito maior do que nós imaginamos, do que nós sonhamos, do que nós sequer pensamos. É muito maior.
É muito melhor quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem gosta de passar por dificuldades, por problemas, por dificuldades, levanta a mão. Ninguém. Quem gosta de ver uma vida tranquila, com paz, com o Senhor do seu lado, sendo usado poderosamente nessa terra, dê um glória a Deus. Meus amados irmãos, comece a ver hoje aquilo a qual Deus te convocou. Creia. Creia. Tal como eu disse, existem pessoas que não vão acreditar no seu ministério. Isso é normal. Houve pessoas que duvidaram até de Jesus. Por que é que não irão duvidar de nós? Nós não estamos aqui por querer, por vontade própria. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Nós estamos fazendo a obra do Senhor por obediência. Porque nós sabemos, porque nós temos a plena convicção que aquele que nos chamou é fiel para cumprir. A palavra do Senhor em Jonas, no versículo de número 3, no versículo de número 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Eu achei tremendo ouvir uma narrativa a qual diz que Deus se arrependeu. Tamanha foi a obra na vida de Jonas, que moveu o coração de Deus de tal forma a qual ele se arrependeu de algo que tinha dito que iria fazer e não o fez. Isso é tremendo. Um homem ser capaz de mover o coração de Deus de tal maneira, simplesmente por obedecer. Simplesmente por obedecer. Através de Jonas, uma nação ímpia, uma nação que tinha outros deuses, outros santos, decidiu jejuar. Através de Jonas, a história de um povo foi mudada. E é através da minha vida e da sua vida que a história de Portugal, a história da Europa, a história de Espanha, a história do mundo vai ser mudada. Comece a acreditar. Quando Deus te chamar, meu amado irmão, não questione, não duvide, nem murmure. Simplesmente vá pela obediência. A palavra do Senhor diz que é melhor sacrificar, é melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor obedecer. Porque quando nós obedecemos, sabe por que é bom obedecer? Quando nós obedecemos é porque tem alguém soberano sobre as nossas vidas que nos diz o que fazer. Você descansa. Você não tem que se preocupar com mais nada. É só obedecer. Mas muitas vezes nós não queremos. Eu tirei a carta há pouco tempo. E tem muitas coisas que eu ainda aprendo. Com o meu sogro, com o Efson, andam sempre comigo no carro. E uma coisa que o meu sogro sempre me diz é que esse menino é muito bom. Ele falando para mim, ele não é como os outros tabaréu que tira a carta, já pensa que sabe conduzir. Ele dá ouvido às instruções. E eu não estou falando isso simplesmente porque sou eu, não. É simplesmente porque eu já evitei tantos acidentes por ter ouvido a instrução.
E da mesma forma, acontece em nossa vida espiritual. Quando nós damos ouvido a uma instrução, a um conselho, nós só colhemos bênçãos. Muitas vezes nós pensamos que não, mas Jonas da segunda vez ouviu a Deus. Ele clamou e ouviu a Deus. Não adianta de nada nós pedimos por respostas quando nós não queremos ouvir. Muitas vezes nós ficamos pedindo: Deus, me socorre, me tira dessa angústia, me tira desse desespero, me tira dessa situação. E Deus está todo dia tentando falar contigo, tentando apresentar a solução para você, tentando apresentar a saída, e nós não ouvimos. Estamos com os nossos ouvidos tapados, com os nossos olhos vendados, pensando: ah, não é isso não. Talvez o caminho mais fácil e melhor, nós dizemos: não, isso daí não é esse o caminho que Deus quer para a minha vida. Que nós possamos nessa noite entender o verdadeiro propósito de Deus em nossas vidas. Uma coisa terrível é andar fora do propósito de Deus. Veja Jonas. Jonas caminhou um tempo fora. Deus foi lá e o trouxe. Só que para isso é necessário o aperto. E às vezes é bom evitar o aperto. Porque o aperto o tempo do aperto é complicado. Meus amados irmãos, que nós venhamos fazer como Jonas fez da segunda vez, e possamos obedecer, sem questionar, sem murmurar, sem duvidar do propósito de Deus para as nossas vidas. Eu hoje tenho a plena convicção de aonde eu vou chegar. E eu tenho a plena convicção que será através da minha vida e da sua vida que almas, inúmeras multidões, nações, países, cidades inteiras se renderão aos pés do Senhor Jesus Cristo. Comece a andar com pessoas que acreditam em você. Comece a acreditar naquele que te chamou. E assim eu agradeço a minha oportunidade nesta noite, em nome de Jesus.